Salmo 150. Semana passada nós começamos a falar sobre a liturgia de uma igreja reformada. Nós vimos que o culto reformado, ele é bíblico, ele é pactual, ele é histórico, ele é alegre, ele é reverente. 5 características da liturgia de uma igreja reformada. Hoje nós vamos continuar tratando desse tema tão sério, tão importante, tão necessário e tão deturpado, né? Lamentavelmente. Hoje não vai ser uma coisa tão prática como na semana passada e na próxima semana, nas próximas semanas. No entanto, nós vamos ver como que devemos adorar e por que devemos adorar o nosso Deus. O último hino deste inário, o último dos salmos, diz assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o por seus atos poderosos, louvai-o segundo a excelência da sua grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltérios e harpas, louvai-o com danças e tamborins, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. E quando você ouve a palavra apoteose, você ouve apoteose, o que vem na sua mente? Apoteose. Apoteose é a soma de toda admiração, de toda reverência, de todo tributo. Apoteose pode ser o clímax, aquele grande momento. Apoteose pode ser a hora mais importante. A apoteose, ela pode ser expressa por palavras, por música, por palmas. Depois de um grande momento, o povo aplaudiu. Aquilo ali é a apoteose daquele encontro. A apoteose pode ser expressa por meio de gestos. Enfim, os 5 últimos capítulos do livro de Salmos, eles têm cheiro de apoteose. Todos eles começam e terminam com um vocábulo aleluia, que quer dizer louve a Deus, ou louvem a Deus. O salmista, ele faz um grande esforço para incluir na apoteose dos salmos o maior número de adoradores. Ele resume numa curta frase o seu apelo. Ele vai dizer no verso 6: tudo o que tem fôlego, ou tudo o que tem vida, louve ao Senhor. E aí ele faz uma lista de justificativas. Ele vai dizer no verso 2: louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Além de argumentos e de justificativas, ele vai dizer que da trombeta aos símbolos ressonantes, ele faz aqui uma lista de instrumentos musicais que devem participar da apoteose. Ele convoca o povo, ele convoca os instrumentos musicais, ele convoca os elementos da natureza, ele convida as estrelas a todos, de uma vez só, se unirem a Deus em adoração. Então, é perceptível na leitura do Salmo
que o autor, o salmista, ele está cheio de entusiasmo, ele está cheio de inspiração. Aqui ele não discute, aqui ele não argumenta, aqui ele não ensina, ele não explica, ele simplesmente grita com entusiasmo muito nítido. Ele disse: louvai-o, louvai-o, louvai ao Senhor. O pastor, o herói, o rei e agora o ancião, ele louva a Deus com um entusiasmo contagiante. E ali no seu entusiasmo, o salmista deixa muito claro, olha aí no verso 1, onde devemos louvar ao Senhor. No verso 2, por que devemos louvar ao Senhor. Nos versos 3, 4 e 5, como devemos louvar ao Senhor. E no verso 6, por quem o Senhor deve ser adorado. Por tudo isso, não resta dúvida de que esse salmo, ele foi escrito com um objetivo, ou pelo menos com dois objetivos em mente. Primeiro, de ser uma conclusão grandiosa, magnífica do livro de Cântico das Escrituras. E segundo, deixar evidente qual é o objetivo de todos os salmos: ajudar o homem na adoração a Deus, a entender como Deus deve ser adorado. Verso 2, ele diz: louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Segundo o salmista, quando se trata de Deus, o Criador desse universo, não existe nada que seja pequeno. Você consegue conceber, imaginar um ser que não tem início e não tem fim? Você consegue conceber um ser que sabe quantos grãos de areia existem nas praias da terra? Quantos fios de cabelo? Ah, pastor, isso é demais. A Bíblia diz que ele chama as estrelas pelo nome. E a quantidade de estrelas é muito maior que a de grão de areia na terra. Você consegue imaginar um ser que conhece simultaneamente os pensamentos de todos os seres humanos? Um ser que nesse momento sabe que todos nós aqui estamos pensando ao mesmo tempo? Você consegue conceber um ser que não possui dimensões espaciais? Porque segundo a Bíblia, Deus não pode ser contido por espaço nenhum. Em sua oração lá de consagração ao templo, Salomão, ele levanta as mãos para os céus e ele diz assim: habitaria Deus na terra? Habitaria Deus na terra? Procurar o sinal do iPhone de Deus, terra, não está lá. E Salomão diz: eis que os céus, até os céus dos céus, não te podem conter, quanto menos essa pequena casa que eu edifiquei. Pare para estudar só 15 minutinhos acerca da grandiosidade do universo. A gente fica sufocado. A Terra, o planeta que nós habitamos, é um grão de areia no universo. E a Bíblia diz que o universo é uma poeira perto de Deus. Que ser é esse? Não pode ser contido nem mesmo pelo maior espaço imaginável. Através do profeta Isaías, Deus diz assim para o povo: o céu é o meu trono, a terra, o estrado dos meus pés. Onde está a casa que me edificareis? Onde será o lugar do meu descanso? Não fez a minha mão todas estas coisas e assim vieram a existir? O Deus do salmista, o nosso Deus, é um ser que ele não existe
sem tamanho nem dimensões no espaço. Então pensa comigo, antes que Deus criasse o universo, não havia matéria e nem material, logo não havia espaço. No entanto, Deus existia mesmo assim. Esse fato nos faz perceber ou entender que Deus, ele se relaciona com o espaço de uma maneira muito diferente que eu e você, seres humanos, ou de qualquer criatura criada. O que isso significa? Ou qual é uma das conclusões óbvias e lógicas disso? Se Deus se relaciona com o espaço diferentemente de mim e de você, e Ele está presente em todos os lugares, significa que eu posso orar em qualquer lugar que eu estiver. Isso significa que eu estou na presença de Deus em qualquer lugar que eu estiver. Isso significa que Deus está me acompanhando em qualquer lugar que eu estiver. Por isso, como nós vamos ver daqui a 2 ou 3 semanas, Jesus vira para aquela mulher samaritana e diz: não é nem nesse monte nem naquele. Jesus está dizendo para ela: não existem mais lugares especiais de adoração, porque Deus não pode ser contido por lugares. E aqui nós temos um princípio, um entendimento da adoração reformada. Adoração é um estilo de vida. A adoração não acontece apenas aqui. Por isso que nós entendemos que se adoração é um estilo de vida, e o meu estilo de vida não é de adoração, quando eu chego aqui para adorar a Deus, isso aqui é um negócio murcho. Como já foi dito, se não há culto na vida, não há vida no culto. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. O salmista está dizendo o seguinte: olha, louvem a Deus de acordo com a sua grandeza. Os hinos que nós entoamos, eles precisam estar cheios de celebração à grandeza de Deus. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Cantamos há pouco: Ele é o Deus que fez a terra, todo céu e mares, sol e entardecer. É o Deus que do pó fez o homem. Então minha alma, canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. É por causa da grandeza de Deus que o poeta, ele pode, na sua poesia, fazer uma oração e dizer o seguinte: guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Por causa da grandeza de Deus, ele pode pedir a Deus: ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste e ao aflito o teu consolador. É por causa da grandeza que o nosso Deus, Ele pode nos proteger pelas estradas que muitos de vocês diariamente viajam. Deus o acompanha. É por causa da grandeza de Deus que Ele pode proteger as pessoas lá nos leitos dos hospitais, nos lugares mais tenebrosos e sombrios desta vida. É por causa da grandeza de Deus que Ele consegue nos guiar naqueles momentos de angústia e de desespero que ninguém sabe, só nós, quiçá o nosso cônjuge, às vezes nem o nosso cônjuge,
mas Deus está ali. É por causa da grandeza de Deus que Ele pode nos orientar quando nós não sabemos como agir diante de um problema. Você deve passar por isso, eu passo por isso. Situações que a gente olha assim e diz: meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu já ouvi conselhos de todo mundo, mas eu não sei o que fazer. É por causa da grandeza de Deus que Ele cuida e protege os nossos filhos, quando nós não podemos fazer nada por eles. Nada. É por causa da grandeza de Deus que Ele sustenta a igreja dos ataques de Satanás, dos impérios que tentam acabar com a igreja, desses governantes. Por alguns motivos, hoje à tarde eu estava pensando nisso. Senhor, não é fácil fazer parte de uma igreja, né? Quanto problema, quantos problemas, quantas lutas, quantos ataques internos e externos. E aí eu ficava pensando: o que eu posso fazer, o que eu posso fazer? E aí chega um momento que a gente tem que pensar assim: eu estou esquecendo que a igreja é do Senhor, não é minha. É do Senhor. Eu sou apenas um líder que durante esses dias o Senhor está tendo piedade e tolerância de me colocar ali. Então o salmista ele diz: louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Esse Deus grandioso que faz todas essas coisas. Você já parou para pensar que nós, seres humanos, nós calculamos, nós rotulamos, nós qualificamos tudo ao nosso redor através de medidas? Por exemplo, o peso indica a força da gravidade da Terra sobre os corpos celestes. Peso. Distância mede os intervalos entre os corpos no espaço. Comprimento significa a extensão no espaço. E existem outras medidas que são utilizadas para líquidos, energia, som, luz e números. Nós também tentamos medir coisas abstratas, como por exemplo, nós falamos de grande ou de pequena fé. Estamos tentando medir. Nós falamos de alta ou baixa inteligência. Nós falamos de maior ou menor talento. Nós rotulamos e tentamos medir tudo, mas isso não se aplica a Deus, porque os nossos conceitos de medida, eles se aplicam a homens, eles se aplicam a montanhas, eles se aplicam a estrelas, eles se aplicam a átomos, a gravidade, a velocidade, mas eles nunca poderão ser utilizados para medir Deus. Por quê? Porque as medidas, elas mostram as limitações. As medidas denunciam as imperfeições daquilo que foi medido. E Deus está acima, Deus está além, Deus está fora de tudo isso. As ferramentas de medição, elas são aplicáveis às obras de Deus, mas não ao Deus das obras.
Nós não temos como falar de medida, de quantidade, de tamanho, de peso, quando nós nos referimos a Deus. É impossível medir ou quantificar as características do ser divino. Tudo que Deus é, Ele é sem crescimento, sem soma, sem adição, sem desenvolvimento. Nada em Deus é menos ou é mais, é grande ou é pequeno. Dizer que Deus é grandioso é dizer que não existe meio de medi-lo. O que Deus é, e tudo que Deus é, Ele o é sem limite algum. E é esse atributo da infinitude, da grandeza de Deus, que o salmista, no final do livro de louvor, o salmista, ele coloca os seus olhos nesse atributo, e ele então convoca toda a humanidade e diz: louvai-o pela sua grandeza. Esse tema, ele é celebrado em vários momentos nas Escrituras. 1 Crônicas 29 diz: tua é, Senhor, a grandeza e o poder, a honra, a vitória, a majestade, pois teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Lamentações 3:32, embora entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Efésios 1:19, Paulo fala da suprema grandeza do seu poder. A grandeza de Deus, ela está diretamente ligada a todos os outros atributos de Deus. O que eu quero dizer com isso? A bondade de Deus é infinita. A misericórdia de Deus dura para sempre. O seu amor não tem limites. Por quê? Porque Ele é grandioso. Isso significa que se existissem 10.000 mundos como esse que nós conhecemos, a todos eles o amor de Deus contemplaria. Isso significa que a misericórdia infinita de Deus, ela continuará em todos os dias que habitarmos aqui nesse mundo, nos livrando daquilo que nós merecemos. Isso significa que a graça infinita de Deus, ela continuará nos oferecendo inúmeras bênçãos que nós não merecemos. Quando você cometer aquele pecado pela 94ª vez, Deus poderá perdoá-lo. Você poderá buscar a Deus, por quê? Porque a graça de Deus é infinita. Tem a ver com a grandiosidade de Deus. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Outra característica muito interessante da grandeza de Deus é o fato de que é plenamente possível que existam atributos divinos, características do ser de Deus, que a gente nem sabe que existe, que a gente nem conhece. Porque se Deus não conhece limites, isso significa que provavelmente existam atributos divinos que nós não conhecemos e que não tem nenhum significado para nós. Por exemplo, qual é o significado de graça e misericórdia para os anjos? Qual é? Graça e misericórdia tem significado para quem pecou, para quem tem pecado. Os anjos lá no céu nunca pecaram. Qual a necessidade que eles têm desses atributos, graça e misericórdia? Então, visto que Deus é infinito, podem existir outros aspectos da sua personalidade que nunca nos foi revelada. Gente,
É sobre isso que o salmista está dizendo. Ele diz: louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Segundo o salmista, quando se trata de Deus, quando se trata do Criador desse universo, não há nada que seja pequeno. Por outro lado, não há nada grande a parte dele. Com Deus, todas as coisas se tornam majestosas, mas sem Ele, até aquilo que é humanamente grandioso se reduz à insignificância. A primeira bomba nuclear que caiu em Hiroshima matou 100 mil pessoas em 10 segundos. Sabe-se que existem satélites que conseguem ver coisas que você nem imagina. Que poder! Você aciona um aparelhinho aqui, chamado de GPS, e ele é capaz de te levar para o bairro tal, lá no Japão. Que coisa extraordinária! Que poder é esse? E o texto diz assim, que as nações, com todo o seu poder, são como gotas de água dentro de um balde, sem a bênção divina. O que é um exército? O que é um exército de milhares de pessoas sem a bênção de Deus? Quando você chegar lá no céu, você pergunta para Gideão: Gideão, você venceu milhares só com 300? Não, com 300 mais Deus. Qual é o poder que possui um gigante completamente armado, experiente em batalhas? Pergunte aos filisteus e eles vão dar o relato para você. Com Deus teríamos vitória, mas sem Deus, um pastorzinho de ovelha com uma funda na mão. Se Deus é por nós, qual poder ou qual força será contra nós? Agora olha que coisa interessante. Segundo o salmista, é a compreensão da grandeza de Deus que impulsiona o coração humano à adoração. Compreender que tudo em Deus é grandioso, que tudo em Deus é majestoso, é isso que faz o nosso coração reagir em louvor. Ele diz: louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. E aí então eu te pergunto, igrejas que nunca ensinam as pessoas acerca dos atributos de Deus, o que elas louvam? Se você não conhece os atributos de Deus, você vai louvar o quê? Pessoas que não possuem uma visão correta de Deus, que nos vem através da exposição das Escrituras, a quem eles louvam? A que Deus eles louvam? Eles louvam a Deus pelo quê? Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Mas se as pessoas não conhecem a grandeza de Deus revelada nas Escrituras, como elas irão louvar?
vós adorais o que não conheceis. Lembra lá? Nós vamos falar sobre isso. E quando nós adoramos o que não conhecemos, isso tem um nome: idolatria. Porque nós estamos adorando a um Deus que não conhecemos. Isso é seríssimo, isso é gravíssimo. Nós vamos estudar aquele texto quando Jesus diz que o verdadeiro adorador, ele adora a Deus em espírito, com entusiasmo, com amor, com paixão. Mas além de adorar em espírito, ele adora em verdade. Então ele tem que conhecer o caráter, os atributos, a natureza de Deus. As pessoas não conhecem. Estão adorando o quê? Enfatizando ainda mais esse atributo, o salmista então diz no verso 2: louvai-o pelos seus atos poderosos. Que atos poderosos seriam esses? Para nós, homens e mulheres salvos por Cristo, nós poderíamos dizer eleição, redenção, justificação, intimidade com Deus, a obra de iluminação e de entendimento das Escrituras, purificação no coração, despertamento na consciência, falar através de seres imperfeitos como eu e você. Isso é um ato poderosíssimo de Deus. Nas Escrituras nós encontramos vários atos poderosos do Senhor. Ele vira-se para o leproso e diz assim: sê limpo. E diz o texto que imediatamente o leproso ficou limpo. Há um homem que jazia no túmulo 4 dias. Ele diz: vem. E o defunto saiu. Os ventos tempestuosos, as ondas bravias se aquietam diante da palavra do Senhor. Uma legião de demônios não pôde resistir a uma ordem cheia de autoridade do Senhor. Você consegue enxergar na sua vida motivos para louvar a Deus? Ao seu redor, na sua família, na sua vida, existem atos poderosos do Senhor digno de louvor? Versos 3, 4 e 5, o salmista diz: louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e flautas, louvai-o com instrumentos de cordas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Comentando esse verso aqui, Agostinho disse o seguinte: não se omite aqui nenhuma classe de faculdade, todas estão listadas na adoração a Deus. O sopro é empregado para soprar a trombeta, os dedos são usados nos instrumentos de cordas, como o saltério e a harpa, e a mão inteira é empregada para golpear o adufe. Há instrumentos de corda, há o órgão composto de muitos tubos, impondo combinação, e os símbolos que ressoavam um sobre o outro. Existe uma interpretação destes versos aqui muito interessante, que diz que a pluralidade e a variedade desses instrumentos podem estar transmitindo a lição que diz assim: louve a Deus de acordo com o seu contexto e a sua realidade. Pode ser que essa seja uma das interpretações. Certo comentarista bíblico, ele disse o seguinte: os antigos habitantes da Etrúria usavam a trombeta.
os arcádios a buzina, os sicilianos o pandeiro, os da Grécia a harpa, os trácios a corneta, os lacemônicos a flauta, os egípcios o tambor, os árabes o símbolo. O que ele está dizendo com isso? Ele está nos lembrando que os homens, eles expressam a sua adoração a Deus das mais diversas maneiras. A criatividade humana em adorar ao Senhor, ela não deve ser limitada e tolhida pelo legalismo e farisaísmo. A alegria e o gozo humano pelo seu Deus são demonstrados das mais variadas formas. Não peça a um ortodoxo para louvar a Deus com um ritmo africano. Semelhantemente, não ingesse um africano dentro de uma liturgia britânica. Trombetas, saltérios, adufes, flautas, instrumentos de corda, todos louvam ao Senhor. Mas aí cabe um bom senso. Cabe o bom senso, cabe discernimento, cabe maturidade. Para quê? Se você é tradicional, procure um grupo tradicional para louvar o Senhor. E não fique criticando quem é mais renovado que você. O mesmo é verdade para aquele que é pentecostal. Procure um grupo pentecostal para louvar o Senhor. Outra verdade que pode ser percebida nesse verso é o fato de que essa variedade de instrumentos, essa lista enorme de instrumentos que o salmista faz aqui, requeria pelo menos duas coisas do povo de Deus: gastos consideráveis e dedicação aos estudos por parte daqueles que iriam tocar esses instrumentos. Essa variedade de instrumentos tem preço. Ou vocês acham que é baratinho? Tem preço. Nós estamos querendo melhorar a nossa aparelhagem de som aqui. Essa aparelhagem é novinha, tem 10 anos. Nós compramos e ela ficou em alguns lugares que deteriorou muitos instrumentos. Mas a gente não tem recursos ainda. Para ter o melhor aqui, custa preço, custa dinheiro. E é lamentável, às vezes é pecado, o fato de que, quando se trata de questões pessoais, quando é para gente, quando é para nossa casa, quando é para o nosso filho, quando é para alimentar os nossos prazeres, nós somos liberais, né? Nós fazemos grandes dívidas, pagar em 10 vezes, 15 vezes. A gente não mede esforço, a gente investe. Mas quando se trata das questões do reino de Deus, aqui, ó, atravessa a piscina com um sorrisal na mão, entrega lá, ó, prontinho. De tão mão fechada que é. Mesquinho. Quando a Bíblia diz que nós devemos louvar a Deus, isso envolve gastos, isso envolve o quê? Envolve envolvimento. Em todas as áreas. Essa é uma questão importante, uma lição que a gente precisa aprender. Envolve a minha vida toda, envolve não ser mesquinho com o reino de Deus. A segunda verdade,
aquelas pessoas que se dedicam a ministrar no culto público, não pode utilizar o dom que Deus lhes deu de qualquer maneira. Se não puder servi-lo com zelo, com amor, com seriedade, é melhor não fazer. Certamente que o não fazer também é pecado, porque se Deus deu o dom, basta ler e lembrar lá da parábola dos talentos. Não fazer também é pecado. Agora, não fazer com responsabilidade é gravíssimo, porque como diz Jeremias 48, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então essa variedade de instrumentos requeria pelo menos duas coisas do povo de Deus: gastos consideráveis e dedicação aos estudos por parte daqueles que iriam tocar esses instrumentos. Trombeta, saltério, adufe, flauta, instrumento de corda, isso não é tocado de uma hora para outra. Exige estudo, treinamento, disciplina, concentração, tempo. As pessoas que ministravam ao Senhor, elas dedicavam parte da sua vida ao Senhor, até porque elas tinham consciência de duas coisas importantíssimas. Primeiro, é um privilégio servir ao Senhor. Elas não mereciam essa honra, Deus as deu. E segundo, elas estavam servindo ao Rei dos Reis. Elas não estavam servindo a qualquer um, mas ao Criador do universo. Irmãos, servir a Deus envolve muita coisa, envolve tempo. Há pouco tempo o Léo me passou um link do Hernandes Dias Lopes falando assim: eu gasto cerca de, acho que mais de 30 horas por semana para preparar uma mensagem. Falei, o quê? Hernandes Dias Lopes gasta esse tempo para preparar uma mensagem? Aí eu caí na cadeira e falei, Deus seja louvado. Você acha que preparar a mensagem é fácil? Devemos louvar o Senhor, é ministrar as pessoas pelo Senhor, servir ao Senhor com o melhor que nós temos. Isso é adoração. Isso é adoração. E aí se aplica a todos nós, não só os que ministram a música. Servir ao Senhor com o melhor que eu tenho é adoração. E aí ele encerra no verso 6 dizendo: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Aqui está a apoteose. Perceba que não é um convite, não é uma sugestão, não é um pedido, é um imperativo, é uma ordem. Paulo nos diz assim em Efésios: fomos criados para o louvor da sua glória. Portanto, ao nos relacionarmos com Deus, em nosso coração deve existir admiração, gratidão, reverência, tributo, honra, louvor. Esses sentimentos, eles podem e devem ser expressos por meio de palavras, por meio de hinos, de cânticos, por meio de palmas, de gestos, da curvatura do corpo. Pode ser expresso por meio da celebração da ceia, que é o que nós vamos fazer agora. Porque
Porque nós, ao nos aproximarmos da ceia, nós estamos pensando como que um Deus grandioso se transforma numa criança, vem a este mundo, sofre injúrias, injustiças, torturas, uma morte terrível. Por que Ele faz isso? Para nos salvar, para nos redimir, para nos reconciliar com o Pai. E aí, quando nós pensamos nisso, nós nos rendemos em adoração. Assim, muitas coisas me levam, me conduzem à adoração. Estudar a natureza, Discovery me leva muito à adoração. Como me leva à adoração? Animal Planet, instrumento para me levar à adoração. Quando eu vejo aquelas coisas, eu digo, que Deus grandioso é o Senhor. A igreja reunida me leva à adoração. Eu olho para vocês daqui e vejo pessoas tão diferentes, vindo de situações tão diferentes, com pensamentos tão diferentes, com realidades tão antagônicas, se reunindo nesse lugar, todo domingo, para adorar a Deus. Isso é um milagre, isso é motivo de adoração. Quando eu leio as Escrituras e vejo as Escrituras me confrontando, ou me consolando, é motivo de adoração. Agora, de tudo que eu vejo, eu concordo com o poeta quando ele diz assim: no céu, na terra, vai operando o poder do Senhor. E aí há um momento que ele diz assim: das maravilhas. O que ele diz lá? Qual é a maior? É a salvação. É a redenção que nós temos em Cristo Jesus. De todas as maravilhas que há na terra, a maior delas é a redenção do coração de um homem. Se você não concorda com isso, lembre do seu cônjuge, da incredulidade dele, da malignidade dele. Lembra do seu chefe, ranzinza, aquele homem, aquela mulher terrível. Lembra do seu vizinho. Lembra daquela pessoa enjoada da sua família, terrível, cética, descrente. Ou melhor do que todos esses exemplos, lembra de você. Olha para o seu coração. A única coisa no mundo capaz de transformar pessoas miseráveis, mentirosas, falsas, hipócritas, é o poder de Deus. Essa, sem dúvida nenhuma, é a maior de todas as maravilhas. Então, o que nos leva à apoteose? O entendimento e a compreensão da salvação. O que nos leva à apoteose? O reconhecimento de quem éramos, de qual seria o nosso fim, e agora do que somos e para onde estamos indo. O que me leva à apoteose é a chegada de tudo aquilo que se aguarda pela fé. É o entendimento de que na cruz, por Cristo, o que eu sou incapaz de fazer. Isso me leva à adoração. Isso me leva, como diz o salmista, a louvar ao Senhor pelos seus grandes feitos. E que nesse momento de ceia, você lembre-se disso, de todas as maravilhas. A
A maior delas, sem dúvida, que é a nossa salvação. E ao meditar na salvação, lembre-se do que Jesus Cristo fez por você. Amém.